achando que é um floquinho de neve jogando a culpa nos outros. Eles estão no telhado atrás da minha maquita. Que você é o senhor imperador bobão e vai mandar em todo mundo. Há muita gente infeliz por não saber tolerar com resignação a sua própria insignificância. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Teoricamente foi isso que disse o Marquês de Maricá, mas eu particularmente prefiro um pouco a entonação um pouco mais impositiva de uma ex-professora de geografia minha da época do colégio, que dizia: atenha-se à sua insignificância. E é com isso que eu gostaria de perguntar para você. Você realmente acha que é o personagem principal da sua história? Ou talvez você esteja muito acostumado a fantasiar e jogar os limites da fantasia dentro da própria realidade? Vamos tirar essa coroa, princesa, rasgar essa capa de super-herói e jogar toda essa fantasia no lixo? Você não é provavelmente o personagem principal da história de todo mundo. E talvez nem da sua. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, a síndrome do personagem principal, a síndrome do protagonista e sobre o quanto vale ser protagonista das suas próprias decisões. Então fica comigo até o final do vídeo para a gente ter uma conversa um pouco mais dinâmica e interessante sobre isso. Porque meu nome é Jason, eu sou seu amigo reflexivo da internet. Normalmente a gente fala de síndrome do protagonista, mas isso não é uma patologia psicológica realmente diagnosticada. Isso é um termo um pouquinho informal para a gente falar sobre aquelas pessoas que estão ali na beira do narcisismo. Aquela pessoa que exala dramaticidade, que tudo é o pior dia da vida dela, ou o melhor dia da vida dela. Tudo gira em torno das suas próprias decisões. E ela divide as pessoas como aliados e vilões. E você não é nada para essa pessoa além de um coadjuvante da sua história principal. Você sabe quando é aquela pessoa dramática, aquela pessoa exagerada, aquela pessoa que só olha para o próprio umbigo e acha que o mundo todo gira em torno dela. Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. É aquela pessoa que você vê e se acha ao centro das atenções, mas normalmente ela é daquele tipo bem chata mesmo. É aquela pessoa insuportável que tá sempre agindo como se tudo fosse megalomaníaco. Tudo que ela aposta tem um invejoso por trás. Tudo que dá errado é obra de outra pessoa. E o problema é dela e ela joga pra qualquer um. Essas pessoas parecem muito com adolescentes, mas adolescentes a gente perdoa. Porque eles estão na flor da idade, muitos hormônios, tudo impacta, tudo mexe. Ai, meu amigo não me quer mais. Ai. E são essas pessoas que estão cada vez mais alimentadas com o mundo de fantasias. Não é à toa que Harry Potter vende tanto, não é à toa que gosta-se tanto dessas comédias românticas, dessas coisas mais imaginativas mesmo e que giram em torno de toda a vida do adolescente. Porque pro adolescente, como ele tem tantos hormônios, como ele tá à flor da pele, tudo isso faz muito sentido e tudo é meio Regina George. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela, para eu poder falar dela mais um pouco. Essa coisa de ser protagonista, de ser e aparecer, porque todo mundo tá reparando em tudo, e todo mundo quer ser alguma coisa, todo mundo tá julgando. Mas quando você é um adulto e continua pensando nessas coisas, agindo dessa forma, isso é muito preocupante. Porque essas pessoas que têm essa síndrome de protagonismo, acham que são protagonistas da vida de todos, elas ligam menos para os outros. Elas ligam menos porque elas fazem para você, porque tudo é consequência da própria história delas. Elas não olham você como um amigo, como um irmão, como uma pessoa que está junto dessas pessoas. Ela olha você como um coadjuvante que está ali para ajudar a história dela a ser desenrolada. Você é uma página dentro de todo o livro e grandiosidade que está em torno dela. Mas isso se torna um problema quando gira muito em torno de si mesmo e esquece dos outros. Vai migrando para esse lado egoísta do narcisismo que olha tudo
menos a outra pessoa. Tudo é sobre ela, tudo é para ela e tudo gira em torno dela. E vamos separar aqui o protagonismo em duas coisas. Essa síndrome do protagonista, esse exagero, essa dramaticidade, esse egocentrismo e o protagonismo da própria história. Porque uma pessoa que ela tem essa síndrome, uma pessoa exagerada, ela vai além de achar que é protagonista da própria vida. Ela acha que ela é protagonista da vida dos outros. E por isso que são sempre heróis e vilões. Se você não está a favor dela, você está contra ela. E se você não participa da vitória dela, você só pode estar na maldade. Pai, o que aconteceu? Eles estão no telhado atrás da minha Maquita. Que Maquita, pai? A minha Maquita. Você também está atrás da minha Maquita? E tudo gira em torno dessas pessoas, a ponto de ser até cruel com os outros. É engraçado, porque é meio delulu. Você vê que essas pessoas não estão na mesma realidade que vocês, elas são porque esse protagonismo só vem e só está na visão delas. Quando vai para o outro, isso é só egocentrismo e idiotice. A gente, quando vê essas pessoas que têm essa síndrome de personagem principal, que se acham o centro de tudo, a gente vê que tudo aquilo beira o ridículo. Porque parte da convivência humana, parte do aprendizado da vida, é você confrontar suas fantasias, seus sonhos com a realidade. E aí que vem o protagonismo da própria vida. Quando a gente fala de protagonismo da própria vida, existem coisas boas e coisas ruins. O lado ruim é quando você exagera nesse protagonismo e joga tudo que é do outro pro lado. Você fica extremamente individualista e extremamente delulu, achando que tudo tá contra você ou tudo que acontece é a seu favor. Tudo envolve você em algum momento. Quando na realidade não é assim. E o protagonismo da própria vida, acho que é uma tomada de decisão real na vida da maioria das pessoas, porque a gente, em algum momento, tende a achar que as coisas são assim e não tem o que fazer. Vai no deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai até que quando o camarão dorme a onda leva, e parando de se tratar. Quando a gente deixa com que a vida simplesmente aconteça e vira meio que coadjuvante de tudo que existe, a gente dá espaço para essas pessoas que vão acabar nos controlando. A gente dá espaço para esse narcisista que vai acabar fazendo com que a gente gire e vire um satélite em torno dele, mas a gente vai acabar entrando na armadilha de diversas pessoas, de pais, de chefes, etc, etc. Porque essas pessoas, quando elas vêm de encontro a alguém que não sente a responsabilidade de tomar as rédeas do próprio destino, da própria sorte e dos próprios afazeres, elas tomam a rédea para si. E não só as pessoas, as coisas e o mundo acaba jogando a gente nessa força meio que centrípeta, onde nós não sabemos aonde vamos e só vamos. Tomar as rédeas e ser protagonista da própria vida impede que isso aconteça. E é bom porque nossa vida é só nossa e nós precisamos ter vontade e tomar decisões em prol do que a gente quer. Se nós não soubermos o que a gente quer e mais do que saber o que queremos, não formos atrás do que a gente quer, não tomar as rédeas das nossas decisões, tudo vai acontecer ao acaso ou tudo vai acontecer de forma externa e a gente vai acabar entrando em bola de neve de decisões ruins que não foram tomadas por nós mesmos. E a gente vai chegar num ponto que vai olhar para tudo que tá acontecendo e falar, porra, é essa. O que eu fiz da minha vida? E aí tá a resposta, você não fez. Como disse, foi o que você ouviu. Ter o protagonismo da sua própria vida é saber, entender e tomar decisões sobre você. E não deixar que só o outro controle o que você faz ou deixa de fazer. É ter voz ativa e vocal sobre aquilo que diz respeito à pessoa que mais importa no mundo dentro da sua vida. Você, que é o dono, e aí sim, personagem principal. O problema é quando você exagera e acha que você é o personagem principal das outras histórias também. E que tudo vai girar em torno de você. Que você é um floquinho de neve especial e que brilha mais que todos os outros, que só sua opinião importa e a dos outros não, que você é o senhor imperador bobão e vai mandar em todo mundo. E não é assim. A gente precisa de equilíbrio, porque o protagonismo, esse narcisismo, ele é prejudicial para você e para os outros. Porque
querendo ou não, ele vai te afastar das pessoas. Ninguém quer ter um chato que acha que o mundo gira em torno do umbigo dele por perto. As pessoas toleram por um tempo, mas as pessoas que tomam rédeas das próprias vidas e sabem o que é bom, o que não é para si mesmo, vão evitar. Então a questão aqui é como a gente normalmente caminha nesse canal. Ter um equilíbrio. Não ser a pessoa que está sempre para o outro e nunca para si mesmo, tendo o protagonismo da sua própria vida, e não ser a pessoa que só está para si mesmo e nunca pelo outro, o que acha que é personagem principal da vida de todo mundo. Porque um é um saco de pancadas da vida, o outro é um idiota que acha que todo mundo é saco de pancada dele. Então a gente tem que lembrar daquelas frases que eu falei no início do vídeo. Atenha-se à sua insignificância e aceite-a com resignação. Mas lembre que a sua insignificância é em relação ao mundo, que é gigante, complexo e tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E em relação à sua vida, quem toma as rédeas e pode mudá-la é você. Você é especial nesse seu mundinho. Você é especial para as pessoas que estão em sua volta, com certeza. Mas lembra que você não é tão especial assim. Não tem um roteiro pronto para você ganhar no final. Você precisa lutar para ganhar, mas as coisas não acontecem por sua causa. Você não é um Naruto que vai ter toda uma profecia por trás. Você não é o Goku que está sempre ali voltando do céu e do inferno para tomar as rédeas das situações. Não tem um Kishimoto por trás da sua história. A nossa história, se você acredita em Deus, mas talvez seja regida por algo maior. Mas via de regra, é um monte de aleatoriedade acontecendo o tempo todo. Então nenhum problema é tão grande assim e nada é tão enorme que não possa ser mudado ou que não necessariamente tem a ver com você. Então o recado é exatamente esse. Você tem que ser protagonista da sua própria história. Você tem que tomar as rédeas das suas próprias decisões e aquilo que te afeta e pode afetar quem você ama. Mas você não é o centro de tudo e o mundo não gira em torno de você. Para de achar que tudo é por culpa sua ou que as pessoas querem fazer tudo contra você. Isso, além de prejudicar os outros, como eu falei, também te afeta e te deixa noiado, paralisado, estremecido por questões externas que às vezes não tem nada a ver contigo. Às vezes, os caras da Maquita estão só na sua cabeça. Às vezes, aquela pessoa que está jogando coisa contra você tá só na sua cabeça. Às vezes, quem tá jogando contra, quem tá te sabotando, é só você mesmo. E daí, quando é para você ser protagonista da sua vida e tomar decisões para não ser esse sabotador, você tá aí achando que é um floquinho de neve jogando a culpa nos outros. Me ajuda a te ajudar? Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. E vamos entender que nada é sempre sobre você, mas aquilo que depende da sua decisão é sim algo para você se preocupar. O que não depende de você, whatever. Deixa pra vida, se você quiser se preocupar, se preocupa, mas não perca tempo achando que é tudo sobre isso. Não perca tempo achando que é tudo sobre você. Não ache que tudo gira em torno de ti e saiba que quando você se preocupa com as outras pessoas, aí sim que elas se preocupam mais com você. Dependa dos outros, mas saiba tomar suas próprias decisões e não seja um pau no cu. Se você achar que isso pode ser psicológico, patológico, algo desse sentido, procure ajuda profissional e esse é o meu recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta e fala um pouco aqui se você já teve alguma história com alguém que achava que era personagem principal da vida de todo mundo. E se você não tiver uma história dessa, ajuda o canal, comenta alguma coisa legal, curte, se inscreve. Estou tentando também fazer lives toda quinta às 7 da noite, então se quiser participar, interagir, dar temas, comenta e vai participar da live também. Prometo que vai ser interessante e por enquanto é só. Até o próximo vídeo, provavelmente no domingo que vem. E lembra de se ater à sua insignificância e que você não é tão insignificante assim. Faz o equilíbrio das contas e vamos seguindo nessa. Até mais!